Olá pessoal, muito boa noite. É um prazer estar dando continuidade ao nosso curso de licenciamento e regularização fundiária. Nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito pertinente, é a questão da municipalização e licenciamento ambiental. Haja visto aos municípios aí de todo o Brasil estão buscando andar com as próprias pernas, buscar o seu licenciamento ambiental e muitas vezes estão fazendo de forma irregular. Bom, a gente está na penúltima aula, né? Nós vamos gravar mais 3 aulas finais para esse módulo, para a gente concluir o módulo 2. Vamos lá? Dando continuidade, né? Competência para o licenciamento. Então, temos a lei 6938, mas a lei que regulamenta isso é a Constituição Federal, certo? Nasceu a Política Nacional de Meio Ambiente, mas está lá na Constituição, artigo 23, inciso 5, 6, o qual diz competência comum a todos os entes de federação, certo? Então, a gente vai analisar alguns aspectos da lei e a gente vai discorrer sobre o assunto e vai entender como é o processo de municipalização e como fazer o licenciamento. Então, competência comum a todos os estados da federação e todos os municípios, de acordo com o artigo 23 da Constituição. Conselho de Meio Ambiente, profissional legalmente habilitado, competências exclusivas integrantes dos órgãos do SISNAMAS, competências específicas. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por único ente federativo, conforme o artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011. Certo? Então, a gente vai discorrer sobre o aspecto do Conselho de Meio Ambiente, como é que deve estar o Conselho de Meio Ambiente, como é que você pode emitir um laudo ambiental se você não é um profissional legalmente habilitado, se você é um profissional de outra área, que você não tem um conselho de classe. Às vezes, você pode ser secretário? Sim, você pode ser secretário, mas você não pode atuar em algumas questões específicas da área de meio ambiente, principalmente atuando dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, você tem que ter uma habilitação, tem que ser filiado a um conselho. Então, a gente vai entender essas questões daqui para frente, ok? A Lei Complementar 140 de 2011, em seu artigo 3, inciso 1, dispõe, constitui objetivos fundamentais dos entes federativos no exercício da competência comum, proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente. Então, o artigo 23 da Constituição, ele lhe dá todos os poderes, só que constitucionalmente ele estava irregular. Então, era inconstitucional você fazer o licenciamento baseado somente pela Constituição. Então, os juristas observaram isso e viram que era necessário uma lei específica dizendo a estrutura de meio ambiente, quais órgãos ambientais de todo o Brasil deveria ter para fazer a sua gestão ambiental, assim como fazer o licenciamento. Conforme o teor do artigo 4, inciso 2 da Lei Complementar 140, os entes federativos podem valer-se para desenvolver a gestão ambiental compartilhada, descentralizada, através de convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público. Então, esses convênios eles podem ser feitos através de cooperativa, através de associações, através de outras secretarias, através da Secretaria do Estado, através do IBAMA, através dos órgãos estaduais, através das universidades, trazer uma estrutura, dentro da sua estrutura, fazer convênio qual contribua com a gestão, contribua com estudos. Então, por exemplo, se você está com a sua estrutura municipalizada, você pode fazer um convênio, um termo de cooperação técnica com uma universidade pública, uma universidade particular, um instituto. Você pode fazer um convênio com uma empresa de assessoria técnica. Então, a lei, ele deu esse aparato, abriu,
trouxe um leque de oportunidade ao qual o poder público pudesse descentralizar e fazer essa gestão ambiental compartilhada, até mesmo da assessoria ao Conselho de Meio Ambiente, ao Fundo de Meio Ambiente, a toda a estrutura de meio ambiente. Às vezes tem estrutura de meio ambiente que ela é mais enxuta e às vezes tem estrutura de meio ambiente que ela é mais ampla, né? De acordo com o tamanho do município, de acordo com as atividades. Então é importante que essa Secretaria de Meio Ambiente se valha desses instrumentos para que venha estruturar a Secretaria de Meio Ambiente e dar soluções às demandas dos seus municípios. Critérios gerais para exercício do licenciamento ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem e possua causar impacto no âmbito local. Então, pessoal, quando você tem um município licenciando, você tem que procurar os empreendimentos que é necessário licenciar, que use algum tipo de recurso ambiental, assim como aqueles que estão lá na legislação, na resolução CONAMA 237, certo? Tem lá o anexo de todos os empreendimentos que é necessário e você visualizar o porte e ir atrás desses empreendimentos, verificar como está o andamento das atividades, notificá-los desses empreendimentos e fazer valer do seu poder de polícia, né? E fazer com que esses empreendimentos busquem licenciar, busquem estar legal com suas atividades. O impacto ambiental local quer dizer qualquer alteração das propriedades físicas, química ou biológica do meio ambiente que é causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que impacte diretamente os limites territoriais de um município. Trocando em miúdos, pessoal, isso aí é o artigo 3, né? Esse é o artigo 3 que está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, falando sobre as questões referentes ao conceito de meio ambiente. Então, basicamente, o que a gente está falando é que os impactos, ele pode ser micro, pode ser macro, pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico. Então, que cause qualquer dano, que cause qualquer alteração da matéria. Então, os técnicos que estão lá na Secretaria de Meio Ambiente, quando você levar o processo, ou enquanto você, consultor, levar o processo de licenciamento, ele vai analisar todas essas questões, física, química, biológica, ou qualquer situação que cause alteração daquele ambiente, certo? Na verdade, o conceito de impacto ambiental local é isso aí. Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Então, pessoal, é importante salientar para vocês, mais uma vez, que o órgão que se municipalizar, ele tem que ter um conselho formado, um conselho ativo, fazendo reuniões periódicas, pode ser reuniões extraordinárias também, muitas vezes tem uma reunião todos os meses, mas às vezes, por alguma situação de um município, você pode fazer uma reunião extraordinária, né? E o órgão, ele é consultivo, ele é para consultar, e um órgão também para deliberar as licenças ambientais, né? Um órgão que tem total autonomia nas suas decisões. Órgão ambiental municipal capacitado. E o que é isso? Muitas vezes a pessoa pergunta, o que é isso? Um órgão capacitado quer dizer um órgão capaz. É um órgão executor do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que possui quadro técnico municipal, habilitado e número compatível com a demanda das ações administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental de competência do ente federativo. Então, o município, ele deve ter um quadro de pessoas, um quadro de funcionário técnico, biólogo, engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro civil, certo? Advogado. Existem os arranjos que pode ser feito, pessoal. Existem os arranjos que pode ser feito, mas tem que ter uma estrutura mínima aceitável, que aí o Ministério Público muitas vezes vai solicitar esse SISMUMA, que é o Sistema Municipal de Meio Ambiente.
e os profissionais que têm habilitação, os profissionais que têm a RT em dias, né? E o número compatível. Por exemplo, se você na sua cidade tem lá uma barragem, extração de areia, extração de ouro, tem lá várias indústrias, você tem que ter um quadro técnico de especialista. Você não pode emitir licenciamento ambiental nível 3 ou um porte excepcional com profissionais que não tenham um conhecimento profundo dos impactos ambientais que aqueles empreendimentos podem causar. Então é importante que o município, que se buscar essa competência para o órgão, é necessário que ele instrumente. Geralmente as cidades pequenas se perde nisso aí, tem 2, 3, 4 profissionais, então é muito perigoso tratar de questões ambientais com essa diversidade de empreendimento, de indústrias que pode impactar o meio ambiente. Então, de acordo com as demandas de licenciamentos, as demandas da administração e da fiscalização também, é necessário que se tenha um quadro de pessoas, de técnico, que venha suprir essa demanda do município. Quadro técnico municipal habilitado quer dizer equipe de profissionais técnicos na qualidade de servidores públicos vinculada ao quadro da administração de consórcio público, pode ser consórcio público, à disposição deste como nível superior e registro profissional, habilitação técnica, ART em dias, e seus respectivos conselhos profissionais, né, com atribuição para análise de processo de licenciamento. Profissionais muito capacitados são os biólogos, são os geólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, advogados. Então, vocês podem consultar melhor os órgãos ambientais dos estados, como eles estão sugerindo a formação desses quadros. Então, é importante que se tenha esses profissionais para que venham atender as demandas desses municípios. Então, os municípios aí que tiver com alguma dificuldade, nos procure, busque informações, nós vamos dar uma consultoria, nós vamos municipalizar a sua secretaria, mas de forma pragmática, de uma forma técnica, e nós vamos dar orientação para que vocês tenham um quadro de profissionais que venha suprir as necessidades do ente federativo, do seu município, certo? Então, pessoal, a equipe técnica de suporte ou análise, né? Equipe de profissionais técnicos não vinculados são ao quadro da administração ou do consórcio público com formação de nível superior e registro profissional no respectivo conselho de classe, com a função de prestar suporte ao quadro habilitado, com atribuição para análise de projeto, avaliação de impactos ambientais locais, acompanhamento de vistorias, demais atividades que não impactem a decisão do processo de licenciamento. Quer dizer que esses profissionais de alguns órgãos podem fazer alguns estudos e suprir a necessidade. Pode ser um profissional contratado, pode ser um profissional de uma universidade, pode ser profissionais de consórcio que venham suprir a necessidade de casos específicos, de especialidades específicas. Então, isso é permitido também que o órgão faça. Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por ente da federação, na forma da lei 11.107 de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como uma associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, eu aconselho também aos municípios que não têm um grupo de pessoas no quadro, ele formalize um termo de parceria com um consórcio. Pode ser um consórcio público, pode ser um consórcio privado, mas que sem fins econômicos. Então, pode ser feito esse termo de parceria. Arranjo legal ambiental municipal, conjuntos normativos específicos para fins de regulamentação das atividades de meio ambiente exercido pelo município, a política municipal de meio ambiente, né? Que dentro da política do ambiental do município, já vem lá prevendo as políticas, né? O que deve fazer,
está na legislação municipal, o que deve fazer, o que se deve cumprir, quais as políticas municipais de meio ambiente, né? E aí o Código Municipal de Meio Ambiente, as leis de criação, instituição, taxas administrativas de licenciamento, taxa de controle, fiscalização, multa, taxa de licenciamento, e você vai ali dentro dessa legislação, já vai ter uma planilha lá de acordo com essas taxas, né? Já existe já outros municípios, vocês podem adequar essa realidade do seu município e você pode começar a fazer ou contratar um técnico para que venda esse melhor tipo de orientação. Leis e regulamentos sobre licenciamento ambiental, leis e regulamentos sobre fiscalização ambiental, leis de criação, instituição de órgão ambiental municipal, conselho de meio ambiente, dentre outras competências legislativas municipal em matéria ambiental. Então, você, o prefeito, você, o secretário de meio ambiente, busca orientação aos profissionais que trabalham com isso, que já tem experiência, busca que a gente que já tem experiência em fazer municipalização, que a gente vai orientar, né? O prefeito vai lá junto com o secretário, faz o ofício, assina o ofício, apresenta a legislação, decreto de criação de secretaria, decreto da criação do Código de Meio Ambiente, manda para o Estado vai aprovar essa resolução de licenciamento, né? E aí quando o Estado publicar o termo de cooperação que o município é capaz de licenciar diante desse arranjo, né? Diante da lei ambiental do município, o decreto de criação da secretaria, conselho de meio ambiente efetivo, os profissionais legalmente, a estrutura do município, tudo bonitinho, manda para o Estado esse catatal de documento, né? Vamos dizer assim, brincar com vocês aí que muitas vezes estão lá, não fala comigo, né? Deixar essa aula mais dinâmica. Então, assim, participe do nosso grupo do WhatsApp, faça pergunta, tire dúvida. Tenho muitos arquivos que eu não boto lá porque a plataforma ela é enxuta, não dá para eu compartilhar todas as informações. Por exemplo, certidão de uso do solo, né? Fugir um pouquinho aqui do assunto. Certidão de uso do solo, muitas vezes não passam. Alguns tipos de requerimento, alguns estudos também, para não pesar a plataforma, para ficar uma acessibilidade legal para vocês aí, entendeu? Então vocês busquem informações. Professor, eu estou com dificuldade aqui de licenciar um posto de gasolina, o que é necessário, professor? Eu estou com dificuldade aqui de fazer um estudo de hidrológico para fazer um outorga. Professor, eu estou com tal dificuldade, eu vou estar mandando um arquivo. Tenho aqui uma quantidade de arquivo aqui significativamente que eu venho juntando ao longo desses 12 anos que eu posso estar disponibilizando para vocês aí, certo? Vamos lá. Da caracterização das estruturas municipais de licenciamento ambiental. Para o exercício do licenciamento ambiental das atividades de impacto local, o município deve atender os seguintes requisitos básicos, né? Vamos lá. Criar, instituir, comprovar o funcionamento da forma da lei, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Vocês devem criar, o prefeito deve criar, né? Depois que escolher os conselheiros, deve criar esse órgão, né? Criar, instituir na forma da lei o órgão ambiental municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Muitas vezes as prefeituras não têm, né? Às vezes a prefeitura pode também atuar com a Supersecretaria, Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, sem problema nenhum. Com competência para exercer o licenciamento e fiscalização ambiental, observando o disposto nessa resolução quanto aos critérios de habilitação, quadro técnico multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer que é uma equipe técnica com vários profissionais. Então, para sanar muitas vezes essa dificuldade das pequenas prefeituras, eu estou aqui para nos orientar os prefeitos, orientar os secretários que muitas vezes não têm experiência, que ele monte a supersecretaria. É importante que ele faça isso porque ele vai economizar muito. Ele vai tirar 3 secretários, que vai enxugar a folha e vai colocar técnicos necessários, certo? Todos os técnicos necessários que venham contribuir com a melhor dinamização desses recursos para ter uma melhor estrutura e também andamento nos serviços. Quando não tiver uma secretaria com muita demanda, você joga o serviço das outras
dos outros departamentos, das outras secretarias, para aqueles profissionais executarem. E muitas vezes aquele profissional, quando está na Secretaria de Meio Ambiente sem muita coisa para fazer, fica lá sem fazer nada e acaba perdendo a eficiência do setor. Então é importante que crie um setor que venha atender as demandas e também que aqueles profissionais não fiquem lá sem fazer nada. Então, os prefeitos e secretários nos procuram aí, que a gente vai orientar como criar essa supersecretaria para atender melhor demandas dos municípios. Dispor de arranjo legal a propriedade para o exercício das atividades e competência em matéria ambiental. Então é esse arranjo legal que eu estou falando, né? Aqui montar uma supersecretaria para atender mais a demanda do município, não deixar aqueles profissionais tão importantes no município, para que venha contribuir da melhor forma às políticas públicas do município, né? Informar o Conselho Estadual de Meio Ambiente dos estados o exercício do licenciamento ambiental municipal, apresentando os atos constitutivos de criação do órgão ambiental municipal capacitado, Conselho de Meio Ambiente e Fundo também de Meio Ambiente. Então é importante que na criação do fundo, às vezes até uma outra lei, se faz uma nova lei, mas você pode criar o fundo também com a mesma legislação, né? Com ato do Poder Executivo Municipal, o prefeito, e aí vai instituir essa secretaria, porque o fundo é importante. Quando você for pagar lá a taxa de licença, esse recurso vai cair no fundo. Quando você multar um empreendimento e ele for pagar esse DAN, vai cair lá no fundo. Então você pode fazer projeto e captar esse recurso de Estado, via governo federal, via ONG, né? Os acordos que pode ser feito entre os empreendimentos, as doações pode ser captada através de projeto e vai cair nessa conta do município, uma conta específica para o Fundo de Meio Ambiente. Dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Considera-se Conselho Municipal de Meio Ambiente existente aquele que possui regimento interno instituído atendendo o critério de paridade entre instituições, quer dizer, paridade uma instituição pública, uma instituição privada, uma secretaria, uma associação, né? Aí você vai equiparar, né? Mas que você, quando equiparar, por exemplo, sempre ser ímpar, não pode ser par. Então você tem que botar 5 associações, que é do poder público, que é as ONGs, né? E uma do privado. Então você pode botar aqui 3 associações, uma cooperativa, um sindicato patronal, um CDL, e aí você vai estruturar com as secretarias do município, você vai equiparar. Às vezes você quer colocar uma instituição privada, pode sim, mas é no segmento social. Então você tem que equiparar 5 e mais um, que é para ficar ímpar. Entendido? Poder público e sociedade civil organizada. Então são as associações, né? As associações em geral, CDL, sindicato, patronal, associações, cooperativa, para que venha atender todos os segmentos da sociedade. Com fim de definição de suas atribuições de caráter normativo e deliberativo, previsão de reuniões ordinárias e mecanismo de eleição dos componentes, além de livre acesso à informação sobre suas atividades. E esses profissionais que vão estar lá sem receber nada, né? Esses conselheiros devem ter uma formação, você deve fazer uma formação para ele, dar o certificado, fazer registro de foto, fazer ata dessa formação e todas as outras reuniões que tiver, principalmente quando for aprovar as licenças ambientais, você fazer essa reunião e colocar o número da reunião, porque essa ata de reunião, quando você emitir a licença, o prefeito for assinar a licença, quando o prefeito for assinar a licença e o secretário for assinar a licença ambiental, o técnico for assinar a licença, 3 pessoas no máximo, não tem problema botar 3 pessoas não, o prefeito, o secretário e o diretor técnico da Secretaria de Meio Ambiente ou o diretor de licenciamento e fiscalização assinar nessa licença, e aí vai botar o número da ata.
Porque se você pegar uma licença sem o número da ata, você vai descobrir que foi uma licença forjada, uma licença falsificada. Então é importante você que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, você técnico, o secretário, prefeito, tenha esse controle, ok? O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a função de assessorar o Poder Executivo Municipal na propositura, implementação e fiscalização da política municipal de meio ambiente, dentre outras atribuições previstas na legislação municipal. E se você não tem a legislação municipal, nos contrate, nos convide, chama o pessoal aí que está fazendo o curso, que vai ter capacidade de fazer uma boa legislação. Nós temos legislações aqui que nós podemos adaptar uma legislação muito boa sobre o município, fazemos isso em pouco tempo. Nosso corpo jurídico, alguns colegas advogados também têm muita experiência, já atua há muitos anos nessa área. Estamos aí para dar nossa melhor contribuição para os estados aqui da nossa região, aos municípios do estado da Bahia, todo o Brasil, né? Os profissionais que estão aí fazendo o curso com a gente estão qualificados para dar essa assessoria ao município e também dar assessoria às empresas que estão necessitando desses profissionais. Vamos lá? Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente aprovar tipologia, atividade potencialmente poluidoras de baixo impacto ambiental urbano passível de cadastro, após manifestação embasada em parecer técnico elaborado pela equipe técnica do órgão ambiental municipal ou por câmara técnica específica, que muitas vezes é dividida, né? Às vezes tem câmara técnica específica dentro do órgão do Conselho de Meio Ambiente, né? Dos órgãos municipais de meio ambiente, das estruturas técnicas de referência, né? Para exercício do licenciamento ambiental, o município deverá contar com o número mínimo de profissionais competentes no quadro técnico. Foi o que eu estava falando, né? Aquele quadro mínimo que uma Secretaria de Meio Ambiente deve ter para o livre exercício do licenciamento municipal. Então não pode se fazer licenciamento só com o secretário. E aí não tem Conselho de Meio Ambiente e não tem o fiscal também de meio ambiente. Com a falta de um fiscal, aí por exemplo, você tem que ter lá um diretor de fiscalização e licenciamento, dois fiscais no mínimo, né? Você tem que ter ali um profissional de educação ambiental, um diretor e mais uma pessoa também que acompanha, que vai estar lá também fazendo educação ambiental. Você tem que ter o secretário, certo? E você tem que ter dois técnicos habilitados e também o conselho funcionando direitinho, Conselho de Meio Ambiente fazendo reuniões periódicas todos os meses, reuniões extraordinárias. E você tem que ter um fundo de meio ambiente todo legal, recebendo as taxas, fazendo tudo correto, certo? Porque aí o órgão ambiental vai ser fiscalizado geralmente pelo Ministério Público Estadual. Então você tem que estar legal nas questões para que não venha ter um termo de ajustamento de conduta e você sofra as consequências conforme o artigo 2 da Lei de Crimes Ambientais. Para efeito da implementação do licenciamento ambiental municipal, fica estabelecida a seguinte matriz correlação entre os diferentes níveis de complexidade do licenciamento ambiental local e o grau de atividade econômica municipal medida a partir do produto interno bruto ou consultar os órgãos dos estados. Então, para você criar a sua resolução, né? Você criar a resolução, enquadramento dos profissionais que você precisa, dos tipos de licença que você vai fazer, do grau de complexidade que seu município tem. Então você consulta o órgão dos estados, que é o órgão de meio ambiente, institutos, né? E vai ter uma melhor definição de acordo com aquela resolução que cada estado tem. Então tá aí mais ou menos o esquema que você deve fazer, né? O quadro técnico, o nível de complexidade 1, 2 e 3, quadro técnico por grau de atividade econômica, né? E aí quantos profissionais você deve ter, aí é uma suposição, uma análise que você tem que identificar qual tipo de atividade, qual tipo de profissional você demanda mais. É um profissional mais da área de meio ambiente, recursos hídricos, é um profissional da área de engenharia, é um profissional da área de biologia, de geologia. Então você tem que ver, e aí você faz um concurso ou faz um REDA e contrata esse tipo de profissional.
O conteúdo técnico apresentado nos processos de licenciamento ambiental é de inteira responsabilidade do profissional habilitado ou equipe multidisciplinar. Quem faz, professor, quem é que faz esse estudo? Não é a Secretaria de Meio Ambiente. É o profissional consultor que produz esse estudo e entrega à Secretaria de Meio Ambiente para que o profissional da Secretaria de Meio Ambiente venha analisar e dar o seu parecer. Depois que ele dá o seu parecer técnico, né, tem todo um caminho que faz. Depois que ele dá o parecer técnico, ele encaminha para o Conselho de Meio Ambiente para colocar em votação se dá aquela licença ou não. Depois que eles aprovaram, discutiram os aspectos positivos e negativos do estudo, ele opina pelo deferimento, né? Ele já deu o seu parecer, opinando pelo deferimento, e aí entrega à Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário. Ele vai botar em votação, explanando o próprio consultor vai explanar os aspectos positivos e negativos do empreendimento, e vai votar e vai botar lá na sua ata também que os conselheiros, tantos conselheiros opinaram pelo deferimento e aprovação do projeto, e aí vai gerar um número, e esse número vai ser colocado na licença. Vai ser expedido esse conteúdo da licença, que a gente tem um modelo aí, e vai dar ao secretário e o diretor técnico do Departamento de Fiscalização e Licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente, certo? O órgão ambiental municipal deverá contar com equipe de servidores capacitados e investido na atribuição para exercício da fiscalização ambiental nos termos da legislação municipal. Então, esse profissional, ele deve ser efetivo, não é para ser reda. Fiscal de meio ambiente, fiscal de obra, vigilância sanitária, ele tem que ser um profissional que seja concursado. Então, o prefeito aí da cidade tem que rever isso aí, certo, pessoal? Contrate um profissional através de concurso público, não reda e não coloque profissional sem conhecimento, porque vai trazer muitos problemas para a administração. As ações e procedimentos relacionados à fiscalização ambiental municipal devem ser uniformes e normalizadas por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, pessoal, esses procedimentos de fiscalização municipal, eles já tem que ter dentro da norma, dentro lá do Código de Meio Ambiente, dentro da política de meio ambiente municipal. Então, dizendo, né, quais empreendimentos devem ser fiscalizados, a competência do fiscal, até onde ele pode ir, o que ele pode notificar, né, os artigos já vêm dizendo, né? Então, consulte aí as legislações de Código de Meio Ambiente Municipal e vocês vão ver a competência desse profissional, o que ele pode fazer, onde ele pode atuar. Principais responsabilidades do município: manter condições mínimas de estruturação administrativa para o exercício da atividade de controle ambiental, incluindo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com participação paritária, governamental e não governamental, foi o que eu tinha explicado anteriormente para vocês. Bimestralmente apresentar o CODEMA, né, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, relatório das atividades autorizadas, juntamente com cópia das autorizações concedidas com cada atividade, certo? Porque muitas vezes tem questões que não passam pela reunião, você dá uma autorização, então você tem que participar isso depois para o Conselho de Meio Ambiente, essas autorizações simplificadas, que não precisa de tanto envolver para uma situação rápida. Você vai envolver o conselho, por exemplo, a certidão de uso do solo, de implantação de uma igreja, certidão de uso do solo de uma fazenda que vai implantar 1 hectare de cacau, uma certidão de uso do solo para um financiamento de criação de galinha. Então são coisas simples, né? Desenvolver campanhas educativas referente à conscientização ecológica nas escolas do município, visando o conservadorismo e a preservação dos recursos naturais, água, ar, solo e a proteção da fauna e da flora. Já fiz muito isso, inclusive já ganhei na época, em 2012, um prêmio da Unesco entre os 30 melhores projetos do estado da Bahia, aqui em Ituberá. Então, fui presenteado pela Unesco
porque eu dava palestra nas escolas. O nome do projeto vinculado à Secretaria do Meio Ambiente era Educando para a Sustentabilidade, e aí foi fantástico, muitos alunos acabou sendo multiplicadores desse conhecimento de educação ambiental, e cada dia que passa, quando você passa a multiplicar esse conhecimento nas escolas, os professores, os coordenadores, os alunos, ele acaba cobrando mais da gestão, por questões simples como jogar o lixo na rua, como colocar lixeira, manter uma árvore em pé. Então é importante muito essa formação para os alunos. Da fiscalização, né? A fiscalização do presente instrumento cobrará ao CODEMA a questão competente receber e analisar os relatórios bimestrais em observância à legislação de regência de matéria objeto da presente, com observações que julgarem necessária. Então ali tem você com seu talão de notificação, fez ali 100 notificações, você vai apresentar ao CODEMA quais fiscalizações e os procedimentos que houve. Então você vai trazer as informações até o Conselho de Meio Ambiente e as cobranças, né? Os atos que você tem que fazer depois dessa notificação, os atos de infração, incluir na dívida ativa do município, multar. Então você vai participar sempre ao Conselho de Meio Ambiente. Dos custos das autorizações, né? Os custos decorrentes das análises, vistorias, dos pedidos de procedimentos licenciatórios deverão ser pagos diretamente ao órgão ambiental. Eu já falei isso para vocês. Então, quando ele fizer o requerimento, que apresentar todas as peças técnicas que for deferido, que for emitir a taxa de meio ambiente, vai sair lá a taxa com DAN, e ele vai pagar no banco, e essa taxa não vai ficar na Secretaria da Fazenda, ele vai vir para o setor de meio ambiente, né, para custear todas as despesas da Secretaria de Meio Ambiente. Certo que tem um orçamento lá, que já vem lá dizendo 400, 500, 600 mil para a Secretaria, mas é importante que esse dinheiro, ele compense o orçamento advindo de outras receitas do município. Apoio logístico e operacional. Caberá ao município oferecer todo apoio logístico, operacional, pessoal necessário ao órgão ambiental municipal no cumprimento de execução delegada no termo. Então é importante que o órgão, né, tenha todos os equipamentos, né, um carro para fazer a logística, um drone para fazer a determinada, muitas vezes, algum tipo de dano. Possa ser que o órgão precise de um GPS, de uma câmera. Então é importante que esse órgão esteja, né, o Sistema Municipal de Meio Ambiente funcionando tudo certinho. Não venha estar sem fazer as ações porque não tem um carro, porque não tem uma prancheta, porque não tem uma máquina fotográfica. Então é importante que tenha toda uma estrutura, computador, impressora, profissional legalmente habilitado, toda uma administração que é necessária para um órgão ou para uma empresa, né? Tem que ter ali naquela secretaria, naquele recinto. Requisito para formalizar o termo, né? Isso é importante. Muitas vezes as prefeituras não fazem a municipalização porque não conhece o que é necessário para ter um órgão e fazer licenciamento, né? Isso está lá na Lei Complementar, o artigo 5. O ente federativo pode delegar mediante convênio, né? Você vai fazer um convênio via município, estado, e esse convênio ele vai solicitar algumas peças que você tem que apresentar. A primeira é você fazer um termo, né? Você vai ter um termo, muitas vezes os estados já têm isso, o prefeito vai assinar, o secretário vai assinar, e você vai levar junto a esse termo a legislação, né? A política municipal de meio ambiente, Código Municipal de Meio Ambiente. Muitas vezes você pode levar também até a lei do plano diretor municipal, importante também. Você vai levar o decreto de criação, você vai levar os currículos dos funcionários, a matrícula do funcionário, a lei da criação do fundo, se não for a mesma da Política Nacional de Meio Ambiente, você vai ter que ter outra lei. Você vai levar a última ata do Conselho de Meio Ambiente que está funcionando efetivamente, certo? Então, e essas coisas que você precisa entender
para que formalize a estrutura municipal de meio ambiente, né? E isso que é um órgão ambiental capacitado. Para formalizar o termo, né, encaminhar ofício assinado pelo prefeito municipal, direcionando ao INEMA, o órgão estadual do seu estado, para a municipalização do meio ambiente. O manifesto de interesse, quando for publicado, ele vai sair lá o número da resolução. Qual é esse número da resolução? Você vai utilizar na licença ambiental. Onde os conselhos estaduais emitem a resolução de municipalização. Então, o órgão estadual ele vai analisar, né, a documentação que você entregou ao estado, e possa ser que isso demore uma semana, possa ser que isso demore 90 dias, e muitas vezes demora um dia, eles deferem esse processo. Isso depende muito, né? Questões políticas, o desenvolvimento do estado na questão da municipalização. Aqui no estado da Bahia é chamado GAC, né? Gestão Ambiental Compartilhada, tem uma equipe específica que trata dessa questão. Por quê? Porque os estados, muitas vezes, não têm perna para acompanhar, então eles delegam isso para o município. Então é importante que você aí que está ouvindo nossas aulas, ofereça essa consultoria também para os municípios, que venha se regularizar para fazer o seu próprio licenciamento. E isso vai trazer o desenvolvimento sustentável para o município. É uma questão muito importante hoje. Comprovação de equipe que dispõe de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas. Definição no artigo 1, inciso 6 e 7 da resolução CEPRAM. Isso está dizendo lá na nossa resolução. Comprovação de implementação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, definição no artigo 1, inciso 5 da resolução CEPRAM. Observação: se o município já for habilitado pelo CODEMA, bastará que o apresente juntamente com o ofício somente documentos que comprove a habilitação. Então, muitas vezes o órgão ele já foi capacitado, aí pediu que não tivesse mais competente. Então, nesse caso aí, é só necessário aqui no estado da Bahia que você apresente um ofício dizendo que quer se voltar a licenciar novamente. Isso já tem os termos aí, eu tenho esses ofícios. Alguém se interessar aqui no estado da Bahia ou em outro estado, tem um modelo, você só vai enquadrar a legislação do seu estado e vai pedir que reenquadre ou que você faça novamente a adequação da sua estrutura municipal para que você licencie. O licenciamento no estado, né, que é a próxima aula, que nós vamos entender o INEMA, né? Tem outros órgãos dos estados aí que não tem o sistema online de licenciamento, mas nós vamos tratar na próxima aula sobre licenciamento via INEMA no estado da Bahia. Você vai aprender aqui como fazer o CEFI, como entrar, como fazer o cadastro, e depois nós vamos entender como fazer o licenciamento via IBAMA, por exemplo, ambiental via IBAMA. É importante que vocês aprendam também como fazer o licenciamento de um criatório de passarinho, de uma motosserra e diversos tipos de licenciamento que a gente vai ver aqui, para que você possa dar solução aí no seu município. Por exemplo, aí, né, no meu espaço, os serviços que o IBAMA oferece, serviços online de licenciamento, a gente pode ver aqui o sistema de conversão de multas, né, que é novo, autorização ambiental para transporte estadual de produtos perigosos simples, o DOF, que é o documento de origem florestal, o criatório de passarinho, por exemplo, licença de motosserra. São diversos tipos de licenciamento que você vai encontrar aqui, que você muitas vezes não faz por desconhecerem, né? Então você vai aprender a fazer o cadastro técnico federal, CTF, tanto das empresas poluidoras, que muitas vezes é importante, senão você não consegue fazer o licenciamento via estado, e também o conhecimento básico de você começar a manusear esse sistema para dar soluções ambientais aos seus clientes aí no seu estado, no seu município, certo? Então, hoje é só isso aí que eu tenho para falar para vocês. Eu anunciei as duas próximas aulas, que é as aulas do Sistema Ambiental do Estado da Bahia, como é feito
atendido às demandas dos nossos clientes e também o licenciamento ambiental do governo federal, certo? Um forte abraço, que Deus abençoe, que o seu conhecimento passe a ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e que você passe a ganhar respeito e também através desse conhecimento venha desenvolver o seu município. E até a próxima aula.